Boa noite, Patrícia. Oi, Tudo bem, Bela. querida? Tudo bom? Tudo bem? Olha só, Fabíola e danças circulares. Ok. Chegando. Vamos Vamos ver aguardar a como é que chegada dos nossos, né? E daqueles que ainda vão chegar também. é. Nossa live Exato. semanal de todas as terças-feiras está iniciando agora. Sejam muito Exato. O bem-vindos. Instagram, às vezes, Fabíola, ele demora um tempinho para avisar as pessoas que nós Sim, estamos online. É tão interessante. sim, As pessoas têm exato, reportado que, às vezes, eles são avisados no celular, às vezes no computador, às vezes demora mais. Coisas de tecnologia, né? exato. Faz parte. Olha, Sempre tem um a delay. Angélica chegando. É, Angélica sempre chegando. tem. Sempre Tem um tem um delay. delay. Olá, Angélica, bem-vinda. Exato. Seja bem-vinda, Angélica. Boa noite, querida. E é isso. Nós estamos aguardando. Eu estava falando, Angélica, com a Fabíola, que o Instagram, de repente, às vezes, ele demora mais para avisar. Algumas pessoas não são notificadas, algumas são, então a gente tem sempre Sim, aguardar uns minutinhos, né? Como é que está o tempo aí, Fabíola? Em Teresina. exato, Patrícia. Aqui agora iniciou o mês de maio, que a gente chama o mês dos ventos, maio e junho. Mas o calor já está começando a chegar aqui nessa terra. Infelizmente. Mais, Os mais bons julho louros, e os bons louros, as chuvas praticamente já pararam. Nós já sentimos aqui o calor típico de Teresina, não é? Nosso. sim, O sim. que é Ana bom Regina chegando. também. Seja Oi, bem-vinda, Ana, boa Ana. noite. Boa noite, querida. Espero que esteja tudo bem com você, sua recuperação maravilhosa. Faz parte do processo. Ela E tá é isso, linda. Patrícia. Aqui já está começando o nosso calor. Não tão intenso como nos meses de outubro, setembro, outubro e novembro, mas a gente já sente a temperatura mudando, né? Sim, sim. Mas quer dizer que então, em julho, aí no Piauí, é mais quente do que no começo do ano, é isso que eu entendi? Julho é mais quente, no começo do ano. Nosso Olha, inverno aqui em Teresina é no início de ano, meados de fevereiro, março, abril. Esses janeiro, fevereiro, março, abril. Quando dá maio e junho, a coisa já vai trocando o clima, a gente já vai sentindo um pouco. As chuvas já diminuem, não é? O clima já vai ficando um pouco mais seco, mas até julho nós temos um processo bem ameno porque é o mês dos ventos. Inclusive, aqui no Piauí, o nosso litoral, não é, que fica a 300 quilômetros da capital, é conhecido internacionalmente como os melhores ventos do mundo para a prática de kitesurf. Então, o europeu inteiro vem aqui para as nossas praias, para os famosos campeonatos internacionais de kitesurf. A praia fica, ó, lotada. não acredito nisso, Fabiola. Nunca ouvi falar nisso. Olha só. Tanto é, Patrícia, que nessa época agora já tem o europeu chegando, os esportistas, para praticar antes do início da competição. Eles moram Das aqui competições. praticamente 2, 3 meses. Não acredito. Sério. Olha só, eu nunca ouvi falar disso, Fabiola. Nós temos os melhores ventos do planeta para a prática desse esporte. E aí Gente, fica bonito de ver aquela quantidade de velas, daquelas acrobacias, movimenta a nossa economia local, isso é bacana, né? Os resorts, os hotéis, as casas sempre alugadas por conta desse campeonato internacional que é sediado aqui em Cajueiro da Praia. nossa, tô assim, besta, nunca nem pensei nisso. Imagina, Piauí, Teresina tem os Exato. melhores ventos para kitesurf no mundo. Que No mundo, fantástico. no mundo. Olha, Fabiola, entrou a Márcia Andrade, e a Angélica, não sei se elas estão por aí, mas Sim, bem-vindas, bem-vinda. meninas. E eu Que acho que a gente ótimo. pode ir começando. Fabiola, semana passada, a gente não conseguiu gravar a nossa live, porque nós tivemos. O Instagram simplesmente enlouqueceu e nos Sim. derrubou de tudo.
Você sabe que eu tive 2, 3 pessoas ligando e reclamando, não, mas sinalizando que não conseguiram ver as lives, que vêm toda semana depois. Cadê Sim, a live que não está gravada para eu poder assistir? Olha só. sim. Infelizmente, nós tivemos esse episódio, não pela nossa vontade, mas o Instagram, ele trouxe essa surpresa, pelo qual a nossa live, infelizmente, ela caiu por 3 vezes e não tivemos como gravar. Mas não se Sim. preocupem, que aqueles que não assistiram, não puderam estar presentes no horário, nós vamos repetir o tema novamente, não é? Não fiquem aflitos, vai ser Sim, feito. em algum momento, logo mais, a gente vai repetir. A Doristela está entrando também. Bem-vinda, Doristela, que bom ver você aqui. Então é isso. Não, mas não foi nem no sentido. É legal a gente lembrar que a gente vai repetir a live passada que a gente não conseguiu gravar e que algumas pessoas sinalizaram que não conseguiram assistir depois, né? Porque não estava gravada. Mas isso é legal também da gente ver, não só como as pessoas estão assistindo depois, como elas comentam, como elas partilham, né? Então é legal mesmo depois ter essa troca. Então, as pessoas sinalizaram. Como assim não está gravado e eu não posso assistir? Eu falei, dessa vez o Instagram teve essa confusão. Então, vamos começar, Fábula? Vamos. Acho que a grande maioria das pessoas, né? Todo mundo que está aqui nos conhece. Eu sou Patrícia Tolentino, sou educadora, sou consteladora familiar há mais de 25 anos e temos feito lives, eu e Fabiola, há mais de um ano já, com temas tanto das constelações, como das danças circulares, como de assuntos e temas que nos trazem inquietações ou sofrimento, ou algum tipo de dificuldade. Ou que nós elencamos importantes, que são trazidos através dos nossos atendimentos, ou que vocês mesmos, as pessoas que têm participado conosco, nos mandam sempre no chat, coisa assim, sugerem temas. Então, sempre, de novo, fiquem à vontade de mandar sugestões ou necessidades. Ah, quero falar disso, por que vocês não falam daquilo? A gente fala. Então, todas as terças-feiras a gente está aqui nesse bate-papo gostoso e sempre tem espaço para convidar alguém que queira participar ou as perguntas que surjam ou as dúvidas que surjam durante. As pessoas vão escrevendo e a gente vai procurando integrar no nosso bate-papo, na nossa conversa. Então, eu sou paulistana, falo aqui de São Paulo, capital, e a Fabíola vai se apresentar e já vai entrar no nosso tema do dia de hoje. Vamos lá. Então, boa noite a todos que já estão aqui conosco, que nos acompanham há mais de ano. Eu e Patrícia estamos realizando esse projeto tão bonito, não é? Que é a nossa fala sobre os inúmeros temas que fazem parte das constelações familiares. Como a Patrícia muito bem colocou, alguns temas, inclusive, são sugestões de vocês, a gente acolhe com muito carinho cada dúvida, cada sugestão. Essa interação sempre é muito boa, para que não fique somente uma escolha minha ou da Patrícia de algum tema que a gente venha abordar aqui. Essa interação de vocês sempre é muito importante. Então, como a Patrícia já falou, e vocês já nos conhecem, né? Sejam bem-vindos também quem vai assistir essa live em uma outra oportunidade que nesse momento não possa estar aqui conosco. Eu sou Fabíola, falo aqui de Teresina, Piauí, né? E a Patrícia, para mim, é um grande presente dentro do programa de formação que nós fizemos juntas. Trabalhamos esse processo, colocamos para frente esse processo de nossas lives, e isso só tem dado certo porque vocês também fazem parte. Vocês estão aqui conosco, então é com muita honra, é com muita gratidão, com muito respeito, que eu e Patrícia, toda terça-feira, estamos aqui às 20 horas, para trabalharmos esses temas, trazer consciência, expandir consciência, como Patrícia mesmo fala, descascar a famosa cebola, cada um no seu tempo, cada um no seu limite, cada uma nas suas experiências, desses temas que são tocados, não é? Eu sou professora universitária, também consteladora familiar, não é? Adoro trabalhar com pessoas, como a Patrícia bem coloca, é muito gratificante, né? A gente poder contribuir de alguma forma. E a nossa live de hoje iremos abordar sobre um exercício sistêmico. Mas antes de adentrarmos exatamente na nossa proposta de live, né?
desse exercício que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho, eu queria comentar um pouco, sabe, Patrícia, sobre as diversas modalidades de constelação familiar. Às vezes, as pessoas que têm curiosidade, que estão interessadas, inclusive, em agendar uma constelação, mas para que antes tudo isso seja realizado, elas possuem muita curiosidade sobre o que é a constelação, modalidade de constelação, quem pode fazer constelação, qual a idade que se pode fazer constelação. Então, é sempre importante a gente poder ambientar a pessoa do constelado do que seja a constelação, para que ele se sinta e já venha confortável. Porque, às vezes, né, o novo causa muita insegurança, o novo causa muita incerteza. Nós ainda temos pessoas, né, Patrícia, por incrível que pareça, e aqui não é nenhum julgamento de antemão, fique muito bem colocado, que acham que constelação envolve religião. E inúmeras vezes nós já trabalhamos sobre isso, né, e já esclarecemos que constelação não tem nada a ver com religião. Qualquer pessoa, independentemente de que religião possua, pode sim agendar uma sessão de constelação, porque a constelação ela trabalha com movimentos da alma, ela trabalha com energia, ela trabalha com o campo morfogenético. É isso que a gente aborda. São situações vivenciadas, experienciadas, que estão gravadas dentro do nosso sistema familiar ou no nosso inconsciente e que, de alguma forma, permanecem reverberando para a família, para nós mesmos, e aí a gente tenta elucidar esse desconforto, esse sintoma que você sente, que está travando a sua vida, que está impedindo a sua abundância, que está impedindo a sua prosperidade. Então, dentro das inúmeras modalidades de constelação, hoje nós vamos abordar uma delas, que é o exercício com cartas terapêuticas. Mas nós, consteladores, não trabalhamos exclusivamente com as cartas terapêuticas. As constelações podem ser realizadas, não é? Em primeiro lugar, tanto de modalidade individual como uma constelação em grupo, como nós chamamos, consteladores, as famosas constelações coletivas. Eu posso perfeitamente me reunir com a Patrícia, com um grupo de 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas, 1000 pessoas, e a gente faz uma constelação em grupo. Não é? Traz o tema, mas Fabíola, e como é essa constelação? Todo mundo é constelado ao mesmo tempo? Sim, a gente faz o exercício, não é? Dentro da constelação a pessoa traz a sua questão, aquilo que te toca no coração, e cada um vai ter as sensações de acordo, não é? Com todo o movimento sistêmico que vai ser realizado dentro de uma constelação coletiva. Temos a constelação individual, que hoje tanto pode ser presencial como pelos recursos que nós temos das redes sociais. Ela pode existir também a constelação online. E às vezes, Patrícia, provavelmente já deva ter acontecido com você. Eu já tive uma pessoa que eu constelei e ela me perguntou, Fabíola, mas a constelação online tem o mesmo efeito da constelação presencial? Sim. Nós temos, a constelação, ela tem o mesmo efeito. Porque, às vezes, nós, por exemplo, Patrícia já constelou uma cliente dela em um outro país. Como é que essa pessoa poderia estar em São Paulo, no horário agendado com a Patrícia, se nós não tivéssemos esse recurso online? E ela depois veio com os depoimentos, né, muito bonito, de que a constelação realmente fez muito sentido para ela. Então, nós temos a modalidade presencial e online, que inclusive a presencial está retornando agora, né, Patrícia? Porque a grande maioria da nossa população, graças a Deus, estão vacinados e a gente está podendo agora agendar presencialmente também as constelações. Eu aqui em Teresina, Patrícia em São Paulo, e se os nossos clientes quiserem constelar com nós duas, nós abrimos, não é, a sala online para que essa constelação possa ser realizada. Temos também a modalidade de constelação com bonecos. Essa eu adoro. Qualquer boneco pode ser utilizado como representantes para que a gente abra também o campo morfogenético dessa pessoa. Eu, particularmente, trabalho com os bonequinhos do Playmobil, que eu peço para que a pessoa do constelado, ele escolha o bonequinho que represente ele, a pessoa,
que represente o pai, que represente a mãe, que represente a questão, mas todos os tipos de bonecos podem ser utilizados dentro de uma constelação. Nós temos também Posso te mostrar os bonequinhos aqui, Fabíola, olha. Você está mostrando. Tá, porque eu estou com as mãos, ó. São lindos, não é? Dá para ver? Dá para ver. E esses que a Patrícia está nos mostrando, eles inclusive são utilizados para constelar na água, que existem constelações das duas coisas. Ele serve tanto, né, na água, como também em uma substância mais fixa. Mas é maravilhoso também, que é uma outra modalidade de constelação que nós realizamos, que são as constelações feitas na água. Os bonequinhos são lançados, né, dentro da piscina e nós acompanhamos o movimento que vai ser realizado, a energia desses bonecos que vão ser realizadas dentro dessa piscina, na água. Lembrando, gente, que quando a pessoa do constelado escolhe essa modalidade de constelação, tem gente que pergunta, mas está tendo interferência porque está passando uma corrente de ar, um ar-condicionado, um ventilador. Não existe nada disso. O movimento é feito energeticamente falando, de acordo com a questão que precisa ser elucidada para a pessoa do constelado. Nós não utilizamos nenhuma ferramenta, nenhum mecanismo que possa prejudicar o movimento desses bonecos que são realizados dentro da água, na piscina. Não tem nenhuma corrente de ar que interfira a movimentação desses bonecos, não é? E é interessante que, ao final dessa constelação, no outro dia, geralmente nós temos o hábito, o costume de bater uma fotografia para mostrar para o cliente como foi a última movimentação final da constelação, de acordo com o tema a ser tratado. Aqui também nós conhecemos uma modalidade com cavalos, não é? Eu, particularmente, aqui em Teresina, nunca pude realizar essa constelação, porque primeiro eu ainda não tenho a formação da técnica, e aqui em Teresina eu também não tenho um espaço apropriado para isso. Mas nós temos alguns consteladores que já trabalham com a ferramenta, a modalidade da constelação feita com cavalos. Inclusive, Patrícia também é conhecedora, tem uma consteladora chamada Ruth, que ela tem um aras aí em Campos de Jordão, que a forma como ela constela é somente com cavalos. Já tive a oportunidade de ver uma constelação e, Nossa Senhora, para mim, no dia, me impactou muito, porque é impressionante como é que aqueles animais que detêm força, eles fazem a representação, não é, do campo dessa pessoa que está sendo constelada. É linda de se ver. A gente nem acredita que é possível, não é? Mas é maravilhoso a forma como esses animais são conduzidos pela pessoa do constelador dentro do campo morfogenético das pessoas. Eles se ajoelham, eles se deitam, eles passam, não é, a cabeça no ombro da pessoa, é muito bonito. Quem sabe um dia, Patrícia, quando eu estiver aí em São Paulo, a gente possa assistir, né, presencialmente essa constelação da Ruth, aí em Campos de Jordão, que é tão pertinho de você, não é? E essas, assim, tem a modalidade com cartas terapêuticas, que são projetivas, né? Tem muita gente que pergunta, mas vocês utilizam baralho cigano, outro tipo de carta? Não, gente, são conjuntos, jogos de cartas voltadas exclusivamente para a área das constelações. Claro, nós temos inúmeras, porque existem jogos de cartas para crianças, jogos de cartas para adolescentes, jogos de cartas, né, que você constela a pessoa com circunstâncias que ocorreu dentro do ventre materno, na condição ainda intrauterina. Nós temos jogos com índios, jogos com animais. É maravilhoso a infinidade de jogos de cartas que são utilizadas para a realização de uma constelação com cartas terapêuticas, não é? E tudo isso é muito interessante. As oportunidades e as modalidades são infinitas. Temos também, para encerrar minha fala e passar para a Patrícia, a constelação feita com elementos, com objetos, qualquer objeto você pode utilizar. Um relógio, uma caneta, um marca-texto, um corretivo, enfim, todo e qualquer objeto
caso a pessoa do constelado opte por essa modalidade, ele pode colocar dentro do seu campo e nós, consteladores, vamos interpretando a posição como esse objeto foi colocado, para onde ele olha, não é? Se ele está deitado, se ele está de pé, se ele é maior, se ele é menor, tudo isso para nós, consteladores, tem uma mensagem a ser dita pela pessoa do constelado. Isso aí, é isso aí. Veja como, muito bem colocado, a quantidade de possibilidades que a gente tem, né, Fabiola? E essas, a maioria das pessoas que estão aqui já nos acompanham há muito tempo e já ouviram a gente falar do que é constelação e do que efeito faz, isso de diversas formas, né? A constelação nada mais é do que uma das ferramentas de se ler uma energia, um campo. Então, tem pessoas que têm dons de ler de outras formas, tem pessoas que são videntes, tem pessoas... ou ler pelo mapa astral, tem outras ferramentas matemáticas, pela numerologia, pelo mapa astral, ou vidências de pessoas mais sensíveis, que veem coisas, ouvem coisas, sentem coisas. Ou seja, tem inúmeras maneiras da gente entrar em contato, porque... a física quântica já veio comprovar uma coisa que se diz desde que o mundo é mundo, de que tudo é energia, certo? Então, existem infinitas maneiras de se ler a energia. Porque foi, olá, conchego da Lili, bem-vinda, e todos os outros que foram chegando aos poucos. Peguem, por favor, caneta, papel, para a gente poder fazer um exercício logo mais. Antes de eu começar a minha fala e continuando, complementando todo o conteúdo que a Fabiola trouxe, eu queria já fazer um convite que quem já fez alguma atividade com cartas ou quem teve alguma experiência e quiser compartilhar, por favor, nos avise, porque aí a gente pode convidar e você pode entrar e conversar com a gente um pouquinho e trazer sua experiência. Sim. Então, se tiver alguém que já teve essa experiência e que queira participar, por favor, anota aí no chat que a gente vai fazendo esse bate-bola juntos. Então, assim, quando começou essa modalidade online, já era feita antes da pandemia, mas é óbvio que se intensificou muito através da pandemia, e a Márcia está colocando aqui que ela fez com objetos, a modalidade mais utilizada era fazer uma constelação com objetos, qualquer objeto que você tiver na sua casa. Pode ser uma xícara, um batom, uma chave, um celular, um controle remoto de ar-condicionado, qualquer coisa. Porque, de fato, assim como as cartas, assim como os bonecos na água, que é a minha especialidade, eu amo fazer, porque os bonecos na água, mais claramente define o que é uma constelação, é mais fácil. Mais do que com gente, com cavalo, porque você coloca os bonecos e eles se movimentam, a energia movimenta sozinho. Então, é muito legal da gente ver que energia está fluindo ou está menos fluida nesse momento e que precisa uma limpeza, uma liberação. É muito bonito de ver. E o que acontece com as cartas? As cartas existem, e para fazer, a Fabiola citou inúmeros tipos de cartas, que foi sendo desenvolvido a partir da sistematização das constelações pelo Hubert Hellinger. Então, nós temos vários tipos, porque foi sendo observado. Para a criança, é melhor isso. Tem uma carta que chama trauma, que é para pessoas que tiveram traumas, então traz um pouco mais detalhado esse universo. Tem outras para outros tipos de coisas. Mas, isso foi desenvolvido nos últimos 10 anos, no máximo. Antes desses 10 anos e 5 mil anos para trás, sempre usamos cartas para ler uma energia que está no campo. As tarólogas e as pessoas que leem cartas nada mais fazem do que interpretam uma energia que está no campo. Mesmo para as constelações, podemos usar as cartas que foram desenvolvidas próprias para isso, claro, mas podemos usar qualquer tipo de carta que a gente achar. E tem muita gente fazendo muita coisa. Eu trouxe para mostrar para vocês 3 tipos de cartas que estão aqui. Não vou mostrar todas porque é muita coisa. Uma carta que a gente não vai usar hoje, a gente vai fazer um exercício usando as cartas terapêuticas para a gente
harmonizar e desbloquear alguma área ou alguma questão na nossa vida que está nos incomodando. E as cartas, olha, para vocês terem uma ideia, eu trabalho com as danças circulares há 25 anos. E toda aula a gente tira... Olá, Lígia, falei nas danças circulares, a Lígia apareceu, olha que beleza. Bem-vinda, Lígia. Todo início de aula a gente tira uma cartinha. E muitos dos alunos muitas vezes falam, nossa, essa carta essa semana veio exato para mim. Então, assim, as cartas sempre trazem aquela energia que você está ressoando. Então, esse jogo de cartas, que tem aqui uma lua e uma estrela, ela chama Palavra de Criança. Aqui a gente já fez algumas vezes, nas nossas lives, nas nossas... eu vou mostrar uma para vocês. Nas nossas lives a gente já tirou, eventualmente, a gente já tirou a cartinha da morte, a gente já tirou a cartinha, várias delas. Eu vou mostrar, ela tem um desenho e um escrito. Então, essa aqui é do sucesso, olha só. Então, eu tirei aleatoriamente, eu estava aqui embaralhando. É como se você tivesse, a Patrícia Gebrim que fez, como se você tivesse sentado com a sua criança interna ou com alguma criança e você falasse de alguma inquietação e a criança te desse uma opinião. Eu vou ler essa do sucesso para todas nós, só porque saiu aqui, e ela é muito bonita, como eu trabalho com ela, né, há muitos anos. Sucesso é quando a gente segue o caminho que a nossa alma escolheu. E ela fica tão feliz que nos dá um monte de presentes. E aí a gente fica feliz também. Conecte-se com sua alma antes de fazer escolhas. Então, o sucesso está ligado a isso, a conexão da nossa alma antes de fazer escolhas. Então, é uma possibilidade. É uma ferramenta que a gente tem, essa carta das palavras de criança. Outra que eu tenho, que é bem pequenininha, olha a caixinha, não sei se dá para ver, Fabiola. Sim. Dá para ver? Dá para ver. É uma caixinha bem pequenininha e chama O Oráculo das Cores e das Palavras. Então, as cartinhas são todas iguais aqui de fora. Não sei se você consegue ver. E elas são pequenininhas, olha só. Aqui tá todo o baralho, ó. Cada cartinha é... Aqui vou mostrar para vocês. Ela é bem pequenininha e tem uma cor. Eu vou sortear uma para nós. Olha lá, ó. A cartinha que veio foi altruísmo, ó. Dá para ver? Sim, sim. Tô vendo. E é roxa e azul. Azul. Tem cartas amarelas, laranjas, verdes, de todas as cores. Roxa e azul. Então, aqui tem 100 e poucas cartas, quase 200 cartinhas, que também é uma possibilidade da gente trazer uma palavra, às vezes, um complemento que a gente queira. A gente vai finalizar com uma dessas cartinhas hoje. E a última, que é a que nós vamos usar por hoje, porque senão nós vamos falar muita coisa, vou pôr aqui para ver se dá para enxergar, ó, que é a pontos de contato. Sim. Daqui é melhor. É melhor. Ó, pontos de contato. Ela foi uma carta desenhada e feita especificamente para as constelações, por uma equipe brasileira, isso é bem legal. Inclusive eu queria dizer da onde, mas agora não estou lembrando. Ok, depois eu mando essa informação para vocês. Mas é daqui. E ela tem imagens de um lado e palavras do outro. Então, por que é importante, gente, quando a gente diz, trabalha terapeuticamente, a gente diz que as cartas são projetivas. Qual a diferença disso para uma carta comum, normal? As cartas projetivas, e para serem trabalhadas a nível terapêutico, o que é esse nível terapêutico? Ela nos traz, a gente diz que constelar é revelar, não é isso? É trazer mais consciência. Essa consciência se torna a nossa medicina, se torna o nosso remédio. Então, as cartas nos ajudam a revelar do inconsciente para o consciente. A gente tem 98% de inconsciente. E aí tem um gargalinho, né? um lacrezinho. E o nosso consciente é pequenininho, a gente tem 2% de consciência só.
todos os especialistas até hoje dizem que é essa mais ou menos a proporção. O que a gente faz quando a gente trabalha com uma carta projetiva? Muitas vezes ela nos lembra, nos faz trazer uma coisa que está no inconsciente para o consciente. Nos traz uma ideia, um sentimento, uma lembrança, uma sensação, uma emoção daquela situação. E aí a gente tem traz isso para o consciente. E a partir desse lugar pode fazer outras escolhas. Pode, inclusive, o que é bem legal é ressignificar. Até hoje, essa emoção, essa lembrança, essa experiência me trazia isso, isso e isso. A partir de hoje, podendo revisitar, podendo ter outra visão sobre isso, eu posso ressignificar e posso escolher um pouco de onde eu quero viver essa experiência. Então, por isso é muito importante as cartas usadas de maneira terapêutica, né? E aí, por que essa coisa tão importante da imagem e da palavra? A imagem nos traz essa possibilidade de trazer coisas do inconsciente que não estão tão claras para mim, e é uma parte que trabalha atinge um hemisfério cerebral que trabalha com criatividade, com intuição, com essa coisa do inconsciente, com aquilo que ficou, eu me bloqueei e não quero lembrar ou não consigo, enfim. Então, trabalha toda uma parte de um dos hemisférios cerebrais. E quando a gente traz frases, tem baralho só de frases, né, Fabiola? Quando a gente traz uma palavra, que esse ponto de contato, ela tem imagem de um lado e palavra do outro lado. Sim. Então, assim, quando eu trago a frase ou a palavra, aí já aciona o nosso outro hemisfério cerebral. A parte mental, racional, a parte que faz associações, né? Então, acaba sendo um exercício completo, porque junta toda a parte intuitiva, emocional, inconsciente, com a parte racional, associativa, mental, e eu acabo podendo ter outra consciência para escolher ações, pensamentos, sentimentos, reações, às vezes. Sim. Ok? Então, essa é importante da gente lembrar. Isso funciona, como a Fabiola bem colocou, de maneira individual, serve para uma questão minha, para uma situação que eu estou querendo olhar, como de uma maneira grupal, né? Às vezes a gente faz uma constelação coletiva também com cartas. Então, a gente tem 100 pessoas, especialmente aqui na pandemia, nós fizemos várias vezes, 100 pessoas na sala. E cada pessoa vai estar sintonizada com a sua necessidade, não à toa aquelas pessoas estão naquela sala, naquele tema, naquele momento. E no fim a gente vai apresentando as cartas e cada pessoa vai ver aquilo que tiver conectado, em sintonia, em harmonia com o seu sistema. Por isso a gente nunca diz, essa carta é isso, ou essa carta representa isso. Isso não existe. Essa carta representa o que você perceber, o que você enxergar. Às vezes, de uma mesma carta, eu vejo um guarda-chuva, você vê um arco-íris, a Fabiola vê uma panela e a outra pessoa vê uma sombra. Quem está certo? Todas as pessoas estão corretas. Exato. Aquela imagem traz o que o seu inconsciente conectou. Então, exato, por isso é importante. E aí, por isso, daí a importância da gente não já pré-dizer, essa carta significa isso. Sempre que sai essa carta, significa ou representa isso. Exato. Não, representa aquilo que aquela pessoa traz, né? Exato. Perguntas essa. Alguém que esteja por aí participando da live, que tenha chegado, já teve alguma experiência ou quer contar alguma experiência rapidinho antes da gente fazer o exercício? Tem alguém que queira nos contar ou compartilhar? A gente sempre tem procurado trazer, perguntar, incluir, para que vocês possam trazer sua experiência. Olha, a gente já fez aqui atividade com cartas terapêuticas uma vez, e muitas pessoas deixaram depois, compartilharam depois a experiência no chat, ou no Instagram, ou no Face. Eu vivenciei isso, eu vivenciei aquilo. Para mim foi certeiro, né? Para que isso inspire as outras pessoas e possa ir compartilhando. Isso é interessante. Então, se alguém quiser, escreva aí para a gente convidar.
Eu me recordo, Patrícia, de uma dessas constelações coletivas, né, que a gente já realizou com cartas terapêuticas, e as pessoas falavam assim: ah, mas eu vi isso, eu vi uma sombra, eu vi o arco-íris, e começaram a ficar preocupadas. Não, mas você viu isso, eu não vi. Mas a fulano viu aquele outro, eu não consegui. Gente, congelação com cartas terapêuticas, quando tem a imagem, né, o jogo de cartas que traz a imagem, que é esse que nós vamos abordar hoje, cada um tem a sua percepção, cada um tem um significado do que é que faz sentido para a questão que ela está trazendo a ser tratada. Para aquela pessoa, né? Para aquela pessoa. Não existe o que eu vejo é uma coisa, o que a Patrícia vê é outra coisa, o que a Carmessi vê é outra coisa, e por aí vai. As pessoas às vezes se preocupam: ah, mas eu não vi, ah, mas eu não senti. O que vai chegar para cada um são mensagens diferentes, de acordo com aquilo que você está precisando, a maior urgência a ser elucidada naquele momento. Por isso que não é igual. Não existe igual. E você sabe, Fabíola, que nem sempre as pessoas... Hoje a gente vai fazer uma atividade com as cartas terapêuticas, mas a gente, sempre que faz qualquer atividade, eu estou aqui embaralhando as cartas e mantendo as cartas enquanto a gente conversa aqui na mesa, viu, pessoal? Para a gente já começar o exercício. Quem chegou agora há pouco, por favor, e quiser participar do exercício, pega papel, lápis, para anotar quem é interessante. Mas o que eu queria dizer, Fabíola, é que a grande maioria das pessoas fazem os exercícios, mas não tem essa explicação e essa conceitualização. Então, as pessoas não sabem, deixa a energia, o campo aberto. Exato. E isso é, às vezes, bastante perigoso. Sim. Então, sim, as pessoas precisam saber o que está acontecendo, qual é a importância e para que se usam as cartas, para poder saber do que elas estão participando, o que está mexendo, né? Teve algumas vezes, então, Patrícia, de que a pessoa, ela até disse assim, mandou um direct depois: nossa, eu não senti nada, eu não percebi nada, mas era pelo contrário, a mensagem que ela tinha que receber era exatamente essa, de recolhimento, de reflexão, de cautela, para que ela pudesse ser elucidada. E uma outra vez, muito interessante, a carta que saiu para ela foi a carta em branco, né? Aquela do baralho que não tem nada. Nossa, mas o que é que isso significa? Bem, era o universo dizendo para ela que aquilo que ela estava precisando elucidar é que ela estava com um ambiente repleto de opções. O universo estava dando para ela carta branca, siga em frente. O que você quiser, o que você realizar, vai dar certo. Fique à vontade. Aí foi que deu um insight na pessoa. E assim ela conseguiu ficar assim, mais tranquila, mais feliz. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar, porque até então ela não tinha dado nenhuma importância à carta. Pelo contrário, tinha ficado decepcionada. Nossa, não veio nenhuma mensagem, a carta que veio para mim foi a branca. Pelo contrário, ela recebeu naquele momento a melhor mensagem que o universo podia trazer para ela. É a melhor das cartas, a carta branca. Você está, dizem, o campo todo aberto de inúmeras possibilidades para você, não é? Exato. Olha só, a Elza está comentando aqui que do exemplo, né? Ela falou: isso é verdade. Às vezes a gente escuta na aula de química porque a professora falou que eu boto minha mão na mesa e é uma temperatura. Você bota a sua mão na mesa e a temperatura é outra. Exatamente como as cartas, é isso. A experiência, olha, você pode ver, Elza, o seu exemplo foi perfeito. Você pode ver mesmo na nossa casa. Às vezes a mãe tem 3 filhos, a mãe fala exatamente a mesma coisa, no mesmo tom, no mesmo momento. Cada um dos filhos vai absorver de uma maneira. Isso dentro do mesmo minuto, com o mesmo estímulo. Eu já dei aqui várias vezes o exemplo da PNL, que é Programação Neurolinguística, que eu adoro. É outra ferramenta genial, onde o Bandler diz que o mesmo estímulo atinge pessoas de maneira completamente diferente. Então, o exemplo que eu sempre dou é: toca um telefone. Se tocar um telefone agora, se eu pegar o meu celular e ele tocar agora, no meio da nossa live, cada pessoa que está assistindo vai pensar uma coisa diferente. Uma vai pensar: puxa, a Patrícia não desligou o telefone, como assim?
A outra pode pensar, nossa, mas se tocou o telefone agora, deve ser uma urgência, deve ser alguma coisa muito grave. A outra deve pensar, opa, deve ser alguém convidando ela para sair. Ou seja, cada pessoa vai do mesmo estímulo, que é um toque de telefone, vai ter uma experiência diferente. E assim é a nossa vida. Ah lá, mas eu sempre acho isso, a gente pensa uma coisa, a outra pessoa pensa. Exato. Exato. A Fabiola é sempre. Exato, assim é a vida. Uma gostava da comida, outra não gostava da comida. Estava tentando ler aqui, mas passou muito rapidinho. É isso aí mesmo. Exato. Então, é importante a gente, agora, nesse momento, como é que nós vamos fazer então? A gente quer fazer uma atividade que possa alcançar todas as pessoas que estão aqui e também as pessoas que vão ver mais tarde. Então, o que eu vou pedir? Nós vamos dividir a atividade em 3 etapas. Sim. Eu vou primeiro mostrar uma carta, cada um vai, daqui a pouquinho, eu vou explicar o exercício, porque quando a gente entra num exercício sabendo o que vai acontecer, a gente fica muito mais tranquilo e se entrega muito mais ao exercício. Ah lá, dona Ana Barcela chegando. Bem-vinda, Ana Barcela, papel e lápis. E nós vamos fazer um exercício com as cartas, estamos começando neste minuto. Sim. Então, assim, eu vou dividir o exercício em 3 partes. A primeira parte, papel e caneta. Eu vou mostrar a gente vai respirar um pouquinho e cada um de nós pode, se quiser, colocar um foco naquele exercício. Foi isso que a gente, inclusive, pôs na divulgação da live. Olha, traga um assunto no seu coração, etc. Olha a Hélida chegando. Bem-vinda, Hélida. Estamos começando agora o exercício com as cartas. Então, papel e lápis na mão, porque a gente já teve bastante coisa até aqui. Então, vamos lá, depois você pega o resto andando. Então, a gente vai fazer uma breve respiração. E aí, cada um de nós pode trazer um assunto, um foco, uma inquietação. Ou não, eu quero uma luz, um alinhamento, uma harmonização para a semana. Ou não, tem um assunto que está me inquietando, pessoal, profissional, amoroso, familiar, não importa. Não importa. Então, nós vamos fazer um exercício de modo que possa atender todas as pessoas que estão aqui e também as pessoas que têm nos seguido ao longo desse ano todo, toda terça-feira, e que assistem depois. Então, explicando só um pouquinho para a Hélida e para a Ana que chegaram agora, eu vou dividir o exercício em 3 partes, contando com tudo aquilo que a gente já falou e que a gente já compreendeu. Eu vou mostrar a primeira carta, e cada um de vocês vai simplesmente respirar e anotar tudo o que aquela carta te inspirou. Pode ser uma sensação, uma palavra, um cheiro, uma música, o que for, uma vontade, uma coceira, o que for. O que você, qualquer estímulo, qualquer coisa que te desperte do teu inconsciente através daquela imagem, você vai anotar. Você põe lá número 1, anota tudo. Sim. E aí eu vou virar e vou pôr a palavra, como a gente já percebeu a diferença e a importância de ter a imagem, a palavra e tudo mais. Eu vou virar, vou pôr a palavra e também do estímulo da palavra vocês anotam. Ok, passamos para a carta 2. Nós vamos fazer a mesma coisa. Que estímulo, o que isso te traz do teu inconsciente, das tuas experiências? Anote. Eu vou virar a palavra, anota. Anota o máximo de coisas que você puder. É para você isso, o exercício é para cada um de nós. E aí, na terceira, a mesma coisa. E assim que a gente finalizar, a gente encerra e aí eu vou trazer um pouco as elucidações da proposta que a gente teve. Ok? Quem não tiver nenhum assunto ou nenhum foco específico, ok. Estou aberta, universo, a boas notícias. Estou aberta ao que o universo puder nos trazer hoje. Ok? Então, cada um vai receber aquilo que está vibrando e está precisando, e conforme a energia de cada pessoa. Então, a gente pode fechar os olhos um pouquinho, se aquietar. Quem não tem papel e lápis, pegue, respira um pouquinho. Eu estou aqui embaralhando as nossas cartas, desde que eu mostrei, né? E a gente começou o exercício. E mantendo com a energia minha, de Fabiola e de todo o grupo que está aqui conosco e dos que vão chegar. E a gente pode, então, pensar, sentir, trazer para nós forte, trazer o foco
do que intenção a gente tem com esse exercício com as cartas terapêuticas de hoje. Não se apegue a julgamentos, não perca tempo com isso, não gaste sua energia. Qualquer coisa, qualquer foco que você tenha para o dia de hoje é perfeito, tá ótimo. Pode ser sem nenhuma intenção específica, pode ser com uma questão muito grave, muito grande, muito séria. Qualquer intenção é aquilo que a gente vai ter hoje, que vai poder ser trazido do nosso inconsciente coletivo aqui através das cartas. E eu vou sortear nossa primeira cartinha. Eu vou mostrar a carta para vocês. Não sei se daqui é fácil de ver ou se está muito longe. Se eu consigo fazer mais perto. Sim, fica melhor, Patrícia. Fica melhor, mas tem uma luz chata, tem né? uma luz. Vira assim um pouquinho mais de tentar. ladinho, fica melhor. Pronto, tá ótimo. Assim. Tá ótimo. Fica isso. Então, cada um no seu silêncio vai simplesmente observar essa carta. E anotar. É muito importante anotar, ver depois a sua letra registrada no papel. O que é essa carta? O que essa imagem passa para você? Sentimento, cheiro, cor, lembrança. Vou deixar mais 2 minutinhos, assim, mais um pouquinho, para cada um poder anotar com calma. Quem for finalizando, agora eu vou virar para a gente poder, eu também vou anotar aqui, para a gente poder anotar a palavra. E de novo a mesma forma. Tem em castelhano, em espanhol e em português, né? Dá para ler? Sim. Alegria sim. e travessura. Sim. Então, assim, tá em espanhol do outro lado, né? Alegria e travessura. Então, também a gente pode anotar o que isso te traz, o que isso te remete, o que teu inconsciente traz quando eu digo alegria e travessura. Isso tudo é da primeira carta. Põe aí número 1. Por acaso tem aqui alegria e travessura e tem o coraçãozinho da minha parede aparecendo lá no fundo. Lilás. Pronto. A gente pode respirar um pouquinho. Também estou anotando aqui. E agora a gente pode pôr o foco e eu vou selecionar mais uma cartinha para nós. Mas põe aí número 2, segunda carta. Olha, essa é a segunda carta. Todo mundo pode observar. O que te traz essa segunda carta? O que te traz essa imagem? Que sensação? Ok? Eu vou virar.
E as palavras que trazem essa segunda carta, olha. Entusiasmo e alto astral. Também pode anotar aí, entusiasmo e alto astral. O que te traz essas duas palavrinhas? Ok. Agora a gente pode colocar o foco e a gente vai tirar a terceira e última carta. Olha, gente, tiradas totalmente aleatórias, mas hoje aconteceu uma coisa muito interessante. Olha só, essa é a terceira imagem. Então, anota um pouquinho, que sensação te traz. Que mensagem isso traz para você? As cores, movimento. E agora eu vou virar. E essas são as palavras, olha, em português. Êxtase e encantamento. Sim. Isso. Êxtase e encantamento. Então, anote aí o que essas duas palavrinhas pronto? Muito bem. Respiramos um pouquinho. Agradecemos essa sintonia com todo o grupo. E eu vou contar um pouquinho para vocês qual foi a minha intenção e como foi a coordenação dessa atividade, para vocês escreverem do lado. A gente tem 7 minutinhos ainda e cada um vai depois sentar e pensar no seu travesseiro. A primeira carta, o meu foco e a minha intenção, esse jogo de cartas, vale a pena dizer, como eu mostrei vários para vocês, esse nós temos quase 80 cartas. E são cartas de vários tipos. Tem cartas azuis, cartas vermelhas, tem cartas de vários tipos. Eu embaralhei todas. E tem cartas mais leves, menos leves, mais concretas. Tem cartas de todos os tipos, figuras e palavras que vocês possam imaginar. Cerca de 80 imagens e palavras. Dentre essas, saíram 3 cartas do mesmo tipo. Então, assim, a primeira imagem, vocês coloquem aí do lado, qual foi a minha intenção e o meu foco? Cada um de nós, a pessoa. Então, a primeira carta, anota aí, você, eu mesma, eu, né? No caso de cada um de nós. E aí, depois, então, vocês vão olhar o que esse inconsciente te trouxe de você mesma nesse momento para essa questão que você perguntou. A segunda carta, a nossa intenção era a questão trazida, seja ela qual for. A questão, a intenção, o foco, ou a inquietação, ou o foco que cada um trouxe para esse exercício. É bom, então, quando mostrar a cartinha novamente, só para verem. A primeira, tô com medo só de não dar tempo. Tá. A primeira foi essa de alegria e travessura, que é a pessoa. Certo. Alegria e travessura. A segunda é essa de entusiasmo e alto astral. Então, talvez para algumas pessoas esteja faltando entusiasmo e alto astral. Talvez esteja mais, talvez esteja relacionado a uma cara, 2 caras, uma cara oculta. Não sei. Cada um vai ver para si o que essa questão que te trouxe tem essa mensagem hoje. E a terceira carta era a solução, a harmonização.
Como é que a gente pode harmonizar isso e resolver, ultrapassar, ou rever, ou ressignificar? E saiu êxtase e encantamento. Então, no nosso exercício hoje, aconteceu realmente uma coisa bastante incomum, que é, para as 3 etapas, só saíram cartas extremamente positivas, vibrantes, alegres, coloridas, né? Porque nós temos cartas aqui sem cores, ou pretas, ou outros tipos de cartas um pouco diferentes, né? Então, esses todos são recursos, essas cartas azuis são cartas que são recursos que nós temos e que estão à nossa disposição. À disposição do nosso ser, da nossa alma, da nossa essência, para tudo que a gente precisar. Então, realmente, hoje à noite nós somos abençoados, porque tanto para a pessoa, como para a questão, como para a harmonização e a solução disso, saíram só os recursos que a gente tem. Então, minha gente, eu encerro a live de hoje agradecendo muito a parceria, a confiança e de muitos que estão aqui, que estão conosco todas as semanas, já são mais de 52 semanas, mais de um ano. Então, que esse exercício possa ajudar a cada um de nós a seguir nessa questão que a gente trouxe, que ele possa ter trazido luz, né? Que ele possa ter trazido força, recursos, bênçãos para a gente seguir adiante, cada um no seu foco, na sua questão e no seu caminho. Então, muito agradecida pela oportunidade, pela participação dos que estão aqui e dos que ainda vão chegar. Fabiola. Que bom. Foi muito bacana, Patrícia, o exercício, porque foram cartas extremamente positivas, não que as demais não sejam, não é? Mas que gera trazer que nós somos fortes, nós temos essa força de perseverar, de conquista, só precisa a gente confiar e saber que nós somos capazes, não? Então, essas cartas de hoje, para mim, foram bem significativas, porque às vezes a gente nos achamos impotentes, incapazes. E as cartas do exercício de hoje mostram exatamente que nós somos potentes, nós temos a força, nós temos a capacidade de realização e de solucionar o que quer que seja. Basta a gente acreditar. Então, meu muito obrigada a todos que estão aqui conosco, não é? E antes de mais nada, desejar um excelente domingo para todas as mães que fazem parte aqui do nosso grupo, dos nossos encontros. Sintam-se abraçadas. Vocês são importantes. Na verdade, o nosso sucesso é a cara da nossa mãe. Exato, e de verdade para todas nós, independente de sermos mães ou não, parindo crianças ou não, sempre a gente é mãe de algo, de projetos, de questões. Então, que seja um dia abençoado para todos nós esse domingo, que possa ser bem comemorado e que essa elucidação do jogo das cartas, que foi abençoado, hoje nenhuma carta mais pesada ou mais para outras coisas, que possa nos guiar essa semana. E, por favor, compartilhem lá no Instagram, para a gente poder rodiziar e trazer essas experiências. Exato. Então, um beijo grande, minha gente, 8h59. Tchau, tchau. Boa semana para todos. Boa semana.